Esse é o Estratégia na Prática com Duane Reis. Boas reflexões para grandes decisões. Imagina a cena. A equipe está entregando, sabe? Os resultados estão vindo, tudo parece sob controle. Aquela zona de conforto produtiva. Exato. E é bem aí, nesse momento de estabilidade, que bate aquela inquietação em quem lidera. E se a gente pudesse ir além? E se esse bom estiver impedindo a gente de chegar no ótimo? O que acontece quando um líder decide que é hora de subir a régua? É uma ótima pergunta. Pois é. E essa é a premissa de um material muito instigante que a gente recebeu. É um artigo do Duane Reis para a revista Exame. Ah, sim. E já no título ele faz uma pergunta que, olha, desarma qualquer um. Você quer mais entrega do seu time, mas está pronto para entregar mais de você mesmo? É uma pergunta direta. Muito. E a nossa missão aqui é justamente mergulhar nesses argumentos e entender por que essa pergunta é tão crucial. E ela é crucial, sim, porque ela toca numa falha muito comum e, ao mesmo tempo, bem silenciosa dentro das organizações. Silenciosa? Como assim? É que a intenção de buscar um novo patamar de performance é quase sempre legítima, sabe? Ninguém questiona isso. O problema, e é isso que o texto argumenta, tá na execução. Entendi. A liderança muitas vezes acredita que a mudança acontece com um discurso, novas metas no PowerPoint e, mais cobrança. O caminho padrão, né? Isso. Mas a realidade é que a transformação de verdade nunca começa no que o líder fala, mas no que ele faz. Ou seja, o foco do artigo não é se a equipe consegue entregar mais, mas se a liderança de fato criou as condições para isso. É por aí. Precisamente. A gente vai explorar como esse desalinhamento entre o que se pede e o que se demonstra na prática pode, ironicamente, gerar o exato oposto do que se busca. Que seria? Frustração e estagnação em vez de alta performance. Ok, vamos começar então por esse paradoxo. O artigo descreve um movimento que é quase instintivo do líder, né? Sim. Ele decide subir a régua, convoca uma reunião, anuncia os novos desafios, aperta um pouco os prazos, fala sobre excelência e pronto. Espera que a mágica aconteça. Exato. À primeira vista parece a coisa mais lógica do mundo a se fazer, não? Parece, porque é o caminho mais fácil. É o caminho de delegar a responsabilidade pela mudança. Como assim? O líder definiu o quê e a equipe que se vire com o como. Só que o artigo aponta para uma falha fundamental nessa lógica. Ele diz que não se atinge um novo patamar de entrega com os mesmos comportamentos e, mentalidades que sustentaram o nível anterior. É uma quebra de paradigma. Total. Faz muito sentido. É como tentar correr uma maratona com o mesmo treino que se usava para uma corrida de 5 quilômetros. O objetivo mudou, mas o preparo continua o mesmo. A analogia é essa mesma. E quando a régua sobe só na cobrança, no discurso, e não no exemplo, o que se instala na equipe não é inspiração. É o quê? É desconfiança. As pessoas começam a pensar, querem que a gente mude, mas aqui na liderança tudo continua igual. Cria-se uma dissonância. E essa dissonância, imagino, tem consequências práticas. Não é só um sentimento ruim. Com certeza. O artigo cita um conceito muito poderoso de um especialista da Harvard Business Review, o Ron Carucci, que ele chama de vácuo de alinhamento. Vácuo de alinhamento. Isso. Esse vácuo é exatamente o espaço que se cria entre o discurso da mudança e a prática do dia a dia. Dá para dar um exemplo prático. Claro. Pensa assim, a equipe recebe um e-mail na sexta dizendo: a partir de segunda, todos os projetos exigirão uma nova camada de análise de risco. Ninguém explicou direito o porquê, não teve treinamento e o pior. Sei. Na segunda-feira, o líder continua com a mesma rotina de aprovações rápidas de antes, ignorando a própria diretriz. Nossa, esse exemplo é perfeito. O vácuo é essa sensação de estão me cobrando algo que nem quem cobra parece valorizar ou entender de verdade. Exatamente. A pessoa se sente perdida. E até um pouco enganada, sabe? Claro. Ela sente a pressão da mudança, mas não entende o propósito. E o que é fatal, não vê o exemplo vindo de cima. Esse vácuo não gera performance. Ele gera o quê, então? Ceticismo, ansiedade e, no limite, resistência passiva.
A equipe aprende a jogar o jogo. Faz de conta que faz, né? Isso. Entrega o relatório com a tal análise, mas de forma pro forma, sem engajamento real. Porque percebe que aquilo é só para inglês ver, certo? O diagnóstico do problema tá claro. O líder fala uma coisa, faz outra e cria esse abismo. Mas o artigo vai mais fundo, né? Vai sim. Ele tenta entender por que isso acontece. Esse vácuo não surge do nada. O texto sugere que ele é alimentado por algo mais profundo, por crenças silenciosas da própria liderança. E aqui o argumento fica realmente fascinante. O artigo defende que esse comportamento, na maioria das vezes, não é mal intencionado. Não. Ele é fruto de modelos mentais, de crenças que o líder nem sempre verbaliza, mas que guiam as ações dele. Que tipo de crenças são essas? Coisas que a pessoa não admite nem para si mesma. Exatamente. São narrativas internas que justificam a inércia. O artigo dá exemplos ótimos. Manda um. Pensa na crença. Eu cheguei até aqui, me tornei líder agindo dessa forma. Por que eu precisaria mudar agora? É uma lógica que se ancora no sucesso do passado para resistir à evolução futura. Sei. Ou outra que é ainda mais perigosa. A equipe precisa evoluir e sair da zona de conforto. Eu já fiz a minha parte para chegar onde estou. Nossa, essa segunda é terrível. Porque cria uma distinção de nós e eles. Pois é. Como se o líder estivesse num patamar acima, imune à necessidade de desenvolvimento que ele mesmo prega para o time. Me lembra aquela máxima do Marshall Goldsmith que o artigo cita. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Aceitar isso deve ser uma pílula bem difícil de engolir para quem está no topo. É extremamente difícil. Exige uma dose imensa de humildade e autocrítica. Com certeza. Porque significa admitir que suas competências, que foram tão valiosas, podem ter uma data de validade. E quando o líder não engole essa pílula, essas crenças silenciosas moldam a cultura da equipe. Ah, claro. Elas definem na prática o que é tolerado, o que é recompensado e qual é o verdadeiro padrão de comportamento. Quer dizer que, no fundo, o líder se torna o teto do potencial da própria equipe. É a consequência inevitável. Se o líder não demonstra curiosidade, a equipe não vai se sentir segura para experimentar. Se o líder não admite os próprios erros, a equipe vai esconder os dela. Faz todo sentido. Se o líder não se dedica a aprender algo novo, a equipe vai encarar o desenvolvimento como uma obrigação burocrática, não como cultura. Ele, sem perceber, limita o crescimento de todo mundo ao tamanho do próprio crescimento dele. Então, a questão central que o artigo levanta é sobre coerência. Para ter legitimidade de pedir que o time saia da zona de conforto, o líder precisa primeiro mostrar que está disposto a abandonar a sua. Exatamente. Caso contrário, a mensagem que fica, por mais que não seja dita, é: faça o que eu digo, não o que eu faço. E essa é a receita para o fracasso de qualquer iniciativa de mudança. A credibilidade da liderança é o principal ativo para mobilizar uma equipe. Sem ela, sobram só o poder e a autoridade. Que geram conformidade, mas não compromisso. Nunca compromisso genuíno. Ok, o cenário está bem claro. A intenção de evoluir é boa, mas a execução falha por causa dessa dissonância, que é alimentada por crenças internas do líder. Então, se a solução não é só impor metas e fazer discursos, qual é a alternativa? Por onde o líder começa a consertar isso? A resposta que o texto oferece é tão simples no conceito quanto desafiadora na prática. Que é? A mudança precisa começar no espelho. Antes de olhar para a equipe e diagnosticar o que falta, o líder precisa ter a coragem de se olhar e perguntar. Se perguntar o quê? Onde eu ainda não cheguei? Que comportamento meu está sustentando o patamar atual? O que em mim precisa mudar para que o time possa mudar? Então o artigo basicamente inverte toda a lógica tradicional de gestão. Totalmente. Em vez de ser um ato de apontar para fora, subir a régua se torna, antes de mais nada, um ato de introspecção. Exatamente. É uma inversão de vetor. A energia da mudança é direcionada primeiro para dentro. O artigo é enfático nisso. Certo. Ele afirma que equipes de alta performance, aquelas com clareza, segurança psicológica, autonomia, não nascem por decreto. Elas são um reflexo direto de líderes que tiveram a coragem de rever o próprio modelo mental antes de pedir qualquer mudança do time. Mas, assim, o que significa rever o próprio modelo mental
Na prática, isso soa um pouco abstrato. Como isso se traduz no dia a dia? Ótima pergunta. Não se trata de um retiro espiritual, não. Certo. Trata-se de ações concretas e consistentes. Por exemplo, em vez de ter todas as respostas, o líder começa a fazer mais perguntas. Em vez de punir o erro, ele o trata como uma fonte de aprendizado e pergunta: o que a gente aprendeu com isso? Muda a postura. Totalmente. Em vez de microgerenciar, ele define o objetivo com clareza e dá autonomia. Ele se mostra vulnerável, admitindo: olha, sobre isso eu não sei. Vamos descobrir juntos. Entendi. Não é sobre um grande evento de transformação, mas sobre a soma de pequenas mudanças diárias de comportamento. Isso. O texto deixa claro que essa maturidade não se constrói com pressão, mas com consistência. Não com frases de efeito na parede, mas com as conversas difíceis que acontecem a portas fechadas. A verdadeira liderança, segundo o argumento, se manifesta naquilo que o líder tolera, naquilo que ele reforça e principalmente naquilo que ele representa todos os dias. É um trabalho contínuo. Não é um projeto com data para acabar. De jeito nenhum. No fim das contas, a mensagem que fica dessa análise é que o ato de subir a régua é muito menos sobre a régua em si e muito mais sobre quem está segurando ela. Perfeito. É um ato de compromisso com algo maior que os resultados do próximo trimestre. É um compromisso com o desenvolvimento das pessoas e com a sustentabilidade da performance. E o primeiro passo, o mais difícil e o mais importante, é esse de encarar o próprio reflexo com honestidade. Sim. Ter a disciplina de evoluir, não por uma questão de ego, mas por um senso de responsabilidade com o impacto que se quer gerar no time e, consequentemente, no negócio. É uma mudança de perspectiva poderosa, sem dúvida. Pois é. E isso nos leva a um pensamento final, sabe? Uma provocação que o artigo deixa implícita para quem está em uma posição de liderança. Qual seria? Se um líder não está disposto a sentir o desconforto da própria mudança, a enfrentar a incerteza de tentar um novo comportamento, com que legitimidade ele pode pedir que sua equipe enfrente o desconforto do crescimento? É uma pergunta retórica, mas que ecoa forte. Exato. Porque talvez a verdadeira medida da liderança não esteja no que ela exige dos outros, mas no que ela inspira através do próprio exemplo. Talvez o maior desafio de subir a régua para o time seja, na verdade, a coragem de subir a própria régua primeiro. Para receber conteúdos como este em primeira mão, siga o Estratégia na Prática no Spotify e até a próxima.